Oi, tudo bem? Aqui é o Eduardo. Vamos lá para a nossa questão do Enem 2015, que talvez tenha sido a questão mais temida pelos alunos, né? Que todo mundo julgou a questão mais difícil da prova, que foi a questão de logaritmo. É uma questão que eu sempre passo para os meus alunos algumas dicas de como identificar questões fáceis e questões difíceis, porque isso é de grande importância para o TRI e isso sim impacta muito a sua nota. Eu sempre passo algumas dicas do que uma questão considerada difícil, o que uma questão que normalmente os alunos que foram testados numa pré-calibragem, eles erraram as questões. Essa questão, só pelo gabarito, pelas alternativas dela, era uma questão que, sem dúvida nenhuma, era para deixar por último. Mas aqui eu demonstro a resolução dela, para vocês verem que, sim, era uma questão um pouco mais difícil e que fugiu bastante do perfil tradicional das provas do Enem, tá bom? Apesar de eles colocarem uma contextualização na questão, foi uma questão que fugiu um pouco pelo número de contas que foram apresentadas. Então vamos lá para a prova de 2000, prova amarela, na verdade, é a questão 165. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que as bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y é igual a log de x conforme a figura. Aí a gente tem essa figura aqui. A curva, que é uma hipérbole, isso, passando no eixo das abscissas número 1, aqui N, e aqui nós temos a altura H do nosso vidro. O vidro nessa parte interna aqui. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo X sempre divida ao meio a altura H do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo X. Então já vamos colocar umas informações aqui. Falou que o eixo X dividiu ao meio essa altura. Então eu posso falar tranquilamente que essa parte aqui é H sobre 2, como aqui também é H sobre 2. Ora, eu posso então informar tranquilamente que esse ponto aqui, ele tem uma ordenada aqui H sobre 2. E esse ponto aqui, ele tem uma ordenada menos H sobre 2. Obedecendo essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura H do vidro em função da medida N de sua base em metros. Medida N. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é. Então vamos lá. O que eles pedem na questão é uma equação que eu tenho que encontrar H em função do N. O segredo dessa questão é trabalhar com esses dois pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por que isso? Um aluno que já estudou bastante matemática e está preparado para uma prova como a prova do Enem, principalmente aqueles que tratam de medicina, que realmente estão comendo o livro aí, eles têm que identificar uma coisa. Poxa, se falou de duas variáveis, variável H e variável N, sempre que eu tenho duas variáveis, eu vou precisar de duas equações. E de onde que vem essas duas equações? Primeiro desse ponto e segundo desse ponto. Se eu pegar aqui, primeiro esse ponto aqui, eu sei que a ordenada dele é menos H sobre 2. Só que eu não tenho a abscissa dele. A abscissa dele eu posso chamar de qualquer coisa que eu quiser, x1, a, w, o que for. Eu vou chamar aqui de A. A abscissa do ponto, desse primeiro ponto aqui. A equação que nós temos é y igual a log de x. Ou seja, se eu colocar o A no x, qual o y que eu vou encontrar? Menos h sobre 2. Que foi essa equação que eu criei aqui embaixo. Log de A é igual a menos h sobre 2. A outra equação, ela vem desse ponto, onde nós sabemos que a abscissa, a ordenada dele é h sobre 2. E a abscissa dele vai ser o nosso A mais o N. O N, que é essa parte aqui, Então, esse ponto aqui, essa abscissa, ela é A mais N.
Ou seja, em relação a esse ponto, quando eu coloco no lugar do x a mais n, eu encontro h sobre 2. Então, o log de a mais n é h sobre 2. Maravilha, nós temos aqui um sistema. Reparem bem que se eu multiplicar por menos 1 essa equação, eu consigo encontrar aqui h sobre 2. Fica menos log de a é igual a h sobre 2. A primeira equação e a segunda equação, ambas tratam de h sobre 2. Eu posso, então, igualar essas duas equações. Posso igualá-las. Eu posso resolver esse sistema por um método chamado método de equivalência ou comparação. Então, se h sobre 2 é h sobre 2 igual, eu posso falar que log de a mais n é igual a menos log de a. Agora, vamos começar a trabalhar aqui com algumas propriedades. Nós sabemos que esse menos 1, quando multiplica na frente do log, ou qualquer número que multiplica na frente do log, ele pode subir para o expoente do logaritmando, menos 1. E nós sabemos também que negativo no expoente pode inverter a base. Então vai ficar 1 sobre a. Log envolvendo o lado inteiro é igual a log envolvendo o lado inteiro. Eu posso cortar esses logs. Já começa a clarear um pouco mais a questão. Eu tenho aqui a mais n é igual a 1 sobre a. Passo esse a multiplicando, eu tenho uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, onde a é a nossa variável, a nossa incógnita. Eu devo tirar o delta disso. O delta é b2 menos 4ac. Eu encontro um delta n2 mais 4. Quando eu continuo a fazer o Bhaskara, eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou seja, sobre 2 no caso. Mais ou menos. Reparem bem que o a ele é uma medida que está do lado direito do nosso eixo das ordenadas. Ou seja, o nosso a é positivo. Eu posso afirmar isso, com certeza, ele é positivo. Então, eu não posso pensar aqui que eu tenho menos n menos alguma coisa. Se eu pegar menos um objeto menos outro, com certeza vai me dar negativo. Se eu quero um resultado positivo, então, obviamente, eu devo colocar aqui apenas o sinal mais. Esse é o valor do meu a. Se eu pego esse valor de a e substituo na minha primeira equação, eu consigo as incógnitas h e n, que é justamente o meu objetivo. Eu tenho a minha primeira equação, então, como log de a mais n, que é igual a h sobre 2. O nosso a foi essa coisa horrorosa que a gente achou aqui, ó. Eu vou, coloco ali, mais n é igual a h sobre 2. Olha, esse 2 aqui ele pode vir multiplicando, pode? Duas vezes o log. Aqui dentro eu tiro um mínimo múltiplo comum. Posso colocar aqui sobre 1. Quando eu tiro o mínimo, eu encontro 2n. 2n menos n, isso aí vai dar n. Logo, eu tenho a resposta como h, que é a altura do nosso vidro, é igual a 2 vezes o log de n mais raiz quadrada de n2 mais 4 sobre 2. Isso aí na prova amarela dava letra E. Letra E, tá bom? Uma questão que, volto a dizer, né, talvez tenha sido a questão mais difícil da prova. Muitos alunos se queixaram, né? Foi logo que terminou a prova, a primeira coisa que o pessoal me falou assim: nossa, aquela questão de log, que foi realmente uma questão um pouco mais difícil, especialmente devido às contas. Especialmente devido às contas. O número de variáveis, como se trabalha com isso aí. Foi uma questão que, volto a dizer, saiu um pouquinho do perfil do Enem. Essa então foi a nossa quarta questão, e daqui a pouco a gente já volta com a quinta questão, que foi uma das 5 questões, né, mais importantes aí dessa prova do Enem de Matemática, Enem 2015. Então até daqui a pouco, um grande abraço para vocês. Até mais.